A jornada do milionário que se tornou mendigo. A luta de um negro pela redenção. Era uma manhã ensolarada em São Paulo, mas para Alina a luz parecia ainda mais intensa. A lembrança de sua juventude a envolvia como um véu, trazendo à tona segredos enterrados sob camadas de dor e luta. Com 82 anos, ela se sentava numa cadeira de balanço em sua pequena sala, observando as ruas movimentadas e refletindo sobre a vida que vivera. Com um passado que começara em 1962, quando tudo se desmoronou em um instante, pregada ao chão, quase congelada pela ansiedade, a jovem Alina via o mundo se desfazer, quando o teste de gravidez confirmou seus piores temores. Quem seria o pai? O fiel Gregório, que a amava de forma simples, ou o magnetismo inebriante de Inácio, o músico que tinha o dom de transformar vidas com sua guitarra. O medo de ser rejeitada pela família e pela sociedade a consumia. O que as pessoas diriam? Foi numa missa, na paróquia da cidade, que tudo desabou. Alina, com a pressão pesando no peito, desmaiou diante de uma multidão. O murmúrio ecoou como uma sirene de alerta, e os olhares dos fiéis a queimaram como brasas. Não tinha mais como esconder. Ao voltar para casa, a porta se fechou, não apenas diante de seu corpo, mas de suas esperanças. Expulsa como um fardo indesejado, Alina se viu sozinha nas ruas frias de São Paulo, sem saber como sustentar a criança que nasceria. As padarias se tornaram seu refúgio. O cheiro do pão fresco a acompanhava, enquanto suas mãos, antes delicadas, se tornavam calejadas de trabalho. Assim surgiu Joaquim, seu sol, seu propósito. Anos passaram e nas noites em que ele dormia, Alina se deixava levar pelas memórias. Suas dores transformaram-se em resiliência e, com esforço, ela abriu sua confecção, Criações Alina. O orgulho pulsava em seu coração ao ver sua loja cheia de vida, mas a batalha interna nunca se calou. Joaquim, agora prestes a fazer vestibular, a encarava com uma pergunta que a atormentava. Mamãe, quem é meu pai? Alina sentia um nó na garganta. Como contar a verdade sobre sua origem sem deixar a sombra do passado atingir a luz que era seu filho? Certa tarde, uma amiga antiga apareceu. Seu olhar era um misto de nostalgia e pesar. Trouxe com ela uma bomba de lembranças. Alina, você não imagina o que descobri sobre seus pais, sobre a família de Joaquim. O tempo parou. O coração da mulher apressou-se. Palpitações acordando fantasmas de um passado que ela tentara esquecer. Quais segredos poderiam agora vir à tona? E se Joaquim soubesse que parte de sua história estava escondida sob camadas de mentiras? A ansiedade a consumia e a dúvida começava a tomar conta de sua mente. A determinação de proteger seu filho ia colidindo com a necessidade de ser honesta. Ele estava prestes a entrar em uma nova fase de vida e, de repente, seu passado batia à porta. Alina se viu em um dilema, na beira de uma revelação que poderia mudar tudo. O que fazer com a verdade que poderia derrubar e, ao mesmo tempo, libertar? Sua respiração acelerou. A luta por redenção estava só começando. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí,
Deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Alina se sentou na beira da cama, o coração batendo forte. As palavras da amiga ecoavam em sua cabeça. O que ela poderia ter revelado sobre seus pais? A ansiedade a consumia. Joaquim, que passara a infância em seus braços, construindo um futuro, agora parecia tão distante de sua verdade. Uma tempestade de emoções a cercou. Algo dentro dela dizia que esse momento estava prestes a mudar tudo. Alina, escute bem. Não é qualquer coisa. É algo que pode mudar a sua vida. A amiga insistiu. O olhar dela era profundo, como se escondesse uma verdade inegável. O medo engrossou o ar ao redor. O telefone tocou quebrando o silêncio. Era Joaquim chamando da escola. Ela atendeu, tentando ocultar a tensão. Oi, mamãe, você tá bem? A preocupação na voz do filho a fez estremecer. Sim, filho, tudo certo, respondeu, mas as palavras se sentiram vazias. Seu olhar persistia na porta, com a sensação de que algo ou alguém estava prestes a entrar e transformar tudo. Os minutos se arrastavam, até que a amiga teve coragem. Eu descobri que o Gregório, ele não é apenas um simples segurança. Ele é seu pai, ou pelo menos um dos muitos que te cercaram. O chão parecia se abrir sob os pés de Alina. Como assim? Um nó entupiu sua garganta? Gregório, aquele que sempre foi gentil, sempre a amparou. Mas isso era apenas o começo. E se Joaquim não é só seu filho, Alina? Se ele também é fruto de algo muito mais complexo? Você precisa saber. Você precisa encarar a verdade. Confusão tomou conta. Uma lembrança fugaz do que Joaquim havia mencionado algumas semanas atrás lhe passou pela mente. Ele recebera um convite especial. Mamãe, eu sou parte de uma tribo. Ele dissera com entusiasmo. Alina havia rido, achando que era só uma fantasia infantil. Mas agora fazia sentido. E se Joaquim fosse mais ligado ao mundo que ela sempre temeu? Um passado que nunca deixara de a assombrar. O que você está dizendo? Ele é meu filho. Eu criei ele para ser livre de tudo isso. Alina disparou, a voz tremendo. A amiga respirou fundo. Não sou eu quem diz, Alina. É o que eu descobri na cidade. Uma história de famílias ligadas por segredos, por questões que vão muito além do que se vê. Aparentemente, Joaquim é parte de uma linhagem que você nem imagina. Alina sentiu uma onda de pânico. O passado chegou a ela como um vendaval. Ela não podia deixar Joaquim entrar em um mundo cheio de mistérios e sombras. Você tem certeza do que está dizendo? Questionou, o coração agora disparado. A amiga apenas olhou nos olhos dela, o que a fez sentir que a verdade estava ali, bem na sua frente, pulsante e ameaçadora. Do lado de fora, o barulho da rua ficou mais intenso, um lembrete de que a vida seguia. Ao mesmo tempo que seu mundo se desmoronava, a vida continuava lá fora. O futuro, tão cuidadosamente planejado, estava em risco. Joaquim saía de sua infância para um mundo que ela não conhecia. E Alina tinha que decidir o que fazer antes que fosse tarde demais. Com um aperto no peito, ela olhou para a porta, esperando que ele entrasse.
Ele não tinha ideia da tempestade prestes a chegar. Poderia haver consequências que arrastariam sua história a um novo e imprevisível caminho. A respiração dela se acelerou e a realidade se aproximava. Seu derradeiro momento de decisão estava prestes a se revelar. Alina se viu paralisada, a mente girando sob a pressão das novas informações. O que sua amiga acabara de dizer poderia abalar tudo o que conhecia? O coração pulsava forte, como se quisesse escapar do peito. Gregório, meu pai? A palavra lhe saiu como um sussurro, preenchendo o ar com uma verdade amarga. Ela não conseguia processar, mas a afirmação não era o que a deixava em choque. Era a visão do futuro de Joaquim se desvanecendo diante dela. Os minutos pareciam horas, cada segundo arrastando um novo peso. Em meio ao turbilhão emocional, a campainha tocou. Um som inesperado, que ecoou como um sinal de alerta. Alina se virou, o olhar fixo na porta. Seria Joaquim? Pensou, o pânico crescendo. Com um gesto involuntário, levantou-se, os pés firmes no chão. A amiga a observava com preocupação, como se soubesse que algo mais estava por vir. Alina abriu a porta, e então seu coração parou. Era uma mulher, cabelos desgrenhados, com um olhar desolado e cansado. O rosto estava inchado, os olhos vermelhos, como se tivesse chorado por dias. Alina? Perguntou a estranha, a voz trêmula, quase inaudível. Você precisa saber, eu sou a mãe do Joaquim. O choque foi como um soco no estômago. Alina mal teve tempo de processar as palavras. O que você está dizendo? A voz. Ela tremeu. A mulher avançou um passo, a angústia transparecendo. Você não sabe. Joaquim é meu filho. Eu o deixei, mas ele é meu. Uma onda de emoções tomou conta de Alina. Revolta, confusão e um medo profundo. O cérebro dela girava. Foi difícil captar algo que não fosse a imagem da mulher diante dela, tão parecida com Joaquim. O que você quer dizer? Como isso é possível? As palavras saíram de forma ríspida, e a amiga ao lado a encarava, a boca aberta em surpresa. Eu posso explicar, a mulher gaguejou, as mãos tremendo. Ele não é seu filho. Eu criei. Alina disse, a voz quase quebrando. Eu lutei por ele. Mas a mulher balançou a cabeça, lutando para se manter firme. Alina, você precisa ouvir. Joaquim é fruto de uma história antiga. E antes que você seja tomada pela raiva, eu quero que você saiba que eu quis proteger nosso filho. O silêncio caiu como um véu pesado. Cada palavra dela atingia Alina como uma verdade brutal. A mulher continuou, revelando um emaranhado de segredos que Alina nunca imaginara que poderia existir. Uma ligação entre ela e a mulher que a desafiava. Um fio invisível amarrava seus destinos. Joaquim! Ele está mais ligado à sua história do que você imagina. A cada frase, a respiração de Alina se tornava mais difícil. A verdade parecia um labirinto sem saída. O que você fez com ele? Onde ele está? A voz de Alina era um grito contido. O Gregório, ele não é só seu pai. A nossa família, havia um acordo e Joaquim estava em meio a tudo. Ele é parte de algo muito maior. A mulher respondeu, os olhos cheios de uma tristeza desconhecida. Alina, tremendo, segurou a porta como se ela fosse a única coisa a salvá-la daquele vendaval de revelações. Então, tudo se desfez,
E num instante, um grito ecoou do interior da casa. Alina se virou, o medo arrebatando-a. E enquanto a mulher começava a explicar mais, um som abafado tomou conta do ambiente. Outra voz gritando. Era Joaquim. Ele estava em perigo. Alina sentiu a adrenalina bombear em suas veias. A sala girou ao redor dela, enquanto os mistérios se entrelaçavam e sua vida tomava novos rumos. Não havia mais tempo para perguntas. Ela precisava agir. O que estava acontecendo? O que a verdade de Joaquim poderia desencadear? As respostas estavam diante dela, mas o futuro? O futuro era uma névoa densa de incertezas. Alina se virou rapidamente, o coração disparado, e a primeira coisa que percebeu foi o rosto aterrorizado de Joaquim, que estava parado na porta. Seus olhos, normalmente cheios de vida, estavam agora arregalados de pavor. "Mamãe!" ele gritou, a voz trêmula. "O que está acontecendo?" Alina deu um passo em direção a ele, mas a mulher, que se apresentou como a mãe de Joaquim, bloqueou seu caminho. "Você precisa entender, ele não é apenas seu filho. Ele é parte de algo muito maior, Alina." As palavras dela ecoavam em sua cabeça, enquanto ela lutava para processar a realidade que desmoronava diante de seus olhos. "Joaquim, meu filho, vem aqui!" Alina pediu, a desesperança apertando seu peito. Mas ele hesitou, olhando para a mulher como se ela representasse um mistério que ele começava a entender. "O que você quer dizer com isso? O que você sabe sobre mim? Sobre a minha família?" Joaquim questionou a estranha, seu olhar passando de Alina para a mulher em busca de respostas. E naquele momento, um grito penetrante rompendo a tensão da sala veio do quintal. Era um som agudo, quase animal. Alina sentiu um arrepio. O que foi isso? O pânico começou a correr por suas veias. A mulher não respondeu, mas seu olhar ficou distante, como se estivesse revivendo um pesadelo. Antes que Alina pudesse fazer mais perguntas, ela sentiu que um peso se acumulava no ar. E a mulher disse rapidamente: "Nós não temos tempo. Você precisa saber a verdade antes que seja tarde demais." E nesse momento, uma figura saiu do fundo da sala. Era Gregório, mas ele não estava sozinho. Um grupo de homens desconhecidos o acompanhava. "Estão aqui para nos ajudar", Gregório disse com um sorriso nervoso. Mas o seu olhar estava sombrio, e Alina sentiu uma onda de desconfiança. Os homens se aproximaram, suas feições severas. "Precisamos falar sobre Joaquim. Existe algo que ele ainda não sabe." Alina olhou para Joaquim, que parecia cada vez mais confuso. As palavras da mãe e de Gregório se misturando em um tornado de incertezas. "Sobre a linhagem de Joaquim. Não é o que você pensa", começou um dos homens, cortando o silêncio com uma voz grave. "Ele não é só parte de uma história antiga. Ele é parte de um legado que envolve muito mais do que apenas vocês duas aqui." Gregório. O ambiente se tornou opressivo. O que poderia ser mais devastador do que tudo o que ela já havia descoberto? "O que você quer dizer?" Alina perguntou. Voz trêmula. Sentia que o chão sob seus pés estava desabando. O verdadeiro pai de Joaquim, ele está vivo, Alina! O homem continuou. E as palavras foram como um soco. "E ele não é quem você imagina. O passado que você tentou enterrar, ele vem atrás de vocês." Alina sentiu sua visão embaçar. Não pode ser! Era apenas um sussurro. Mas a verdade havia batido à sua porta, trazendo consigo uma tempestade de emoções. Aquele homem,
Ele não pode saber. Ele já sabe, disse a mulher, de olhos baixos, e o tempo pareceu parar. A sala foi preenchida por um silêncio pesado, enquanto cada um processava a nova realidade. Joaquim, agora completamente perdido, olhou entre as faces tensas que o cercavam. O que isso significava para ele? Para Alina, as revelações estavam destroçando a vida que construíram. E então, como um ladrão na noite, um som alto ecoou do quintal novamente. Alina, ainda sem respostas, se virou de novo para a porta e o medo tomou conta. O que mais poderia acontecer? O que mais estava escondido? A dúvida pairou como uma sombra, e a realidade da vida deles nunca mais seria a mesma. O futuro, um mistério cheio de perigos, estava prestes a desencadear uma série de eventos que poderiam mudar tudo. Alina se virou rapidamente, o coração disparado, e a primeira coisa que percebeu foi o rosto aterrorizado de Joaquim, que estava parado na porta. Seus olhos, normalmente cheios de vida, estavam agora arregalados de pavor. "Mamãe!" ele gritou, a voz trêmula. "O que está acontecendo?" Alina deu um passo em direção a ele, mas a mulher, que se apresentou como a mãe de Joaquim, bloqueou seu caminho. "Você precisa entender, ele não é apenas seu filho. Ele é parte de algo muito maior, Alina!" As palavras dela ecoavam em sua cabeça, enquanto ela lutava para processar a realidade que desmoronava diante de seus olhos. "Joaquim, vem aqui!" Alina pediu, a desesperança apertando seu peito. Mas ele hesitou, olhando para a mulher como se ela fosse um mistério que ele começava a entender. "E o que você quer dizer com isso? O que você sabe sobre mim? Sobre a minha família?" Joaquim questionou a estranha, seu olhar passando de Alina para a mulher, em busca de respostas. E naquele momento, um grito penetrante rompendo a tensão da sala. Veio do quintal. Era um som agudo, quase animal. Alina sentiu um arrepio. O que foi isso? O pânico começou a correr por suas veias. A mulher não respondeu, mas seu olhar ficou distante, como se estivesse revivendo um pesadelo. "Precisamos saber o que está acontecendo. Alguém invadiu o nosso espaço. Está tudo ligado ao que você precisa aprender, Joaquim." Gregório disse e a angústia dele transparecia. Os homens que estavam com ele se entreolharam, a expressão deles tensa. Mas antes que alguém pudesse se mover, a porta do fundo da casa se abriu com um estrondo. Um homem alto entrou. A presença dele era opressiva, como se a temperatura na sala caísse. Ele vinha com uma aura de autoridade e perigo. "Alina", ele começou, mas a voz grave soou como um trovão em meio ao silêncio. "Você não está em segurança. O que você tem escondido precisa vir à tona agora." Alina sentiu o mundo girar. "Quem é você?" perguntou, a mão protetora em torno de Joaquim. O homem sorriu, mas não havia calor em seu olhar. "Sou parte do que você ignorou por muito tempo. Sou o verdadeiro pai de Joaquim. E você, Alina, é mais do que uma simples mãe." Um frio percorreu a espinha. "Alina!" Seu cérebro lutando para encaixar aquela peça chocante. "Não pode ser!" murmurou, o ar escapando de seus pulmões. Joaquim a olhava, confuso,
tentando entender a cena. A mulher ao lado de Alina soltou um grito baixo, assim como os homens ao lado de Gregório, que balançavam a cabeça em descrença. Você está mentindo! Alina se sentiu desmoronar, mas a determinação do homem era inabalável. A verdade sempre emerge. Joaquim, você precisa saber quem realmente é. Ele apontou a mão para o filho. As revelações estavam se acumulando como uma tempestade prestes a eclodir. Que tipo de verdade? O que tem a ver com tudo isso? Joaquim perguntou, a voz trêmula. Por que tudo isso está acontecendo? Porque você é o último de uma linhagem poderosa, Joaquim, e há aqueles que querem te destruir. Continuou o homem, a intensidade em seu olhar crescendo. O passado que você nunca conheceu está vindo atrás de você. Você é uma chave em uma guerra que nunca pediu para lutar. Alina sentiu o aperto no peito aumentar. Não. Não pode ser verdade. Eu fiz tudo para que você fique a salvo. Eu lutei por você, Joaquim. Ela gritou já à beira do desespero, enquanto as revelações se desfaziam em murmúrios ao redor deles. O que está acontecendo, mãe? Como assim numa guerra? Joaquim questionou, o olhar dele se movendo entre a mãe e aquele estranho. O desespero começou a se transformar em raiva. O que vocês estão escondendo de mim? Eu nunca quis que você soubesse, filho. Alina disse, a voz embargada, as lágrimas se formando. E quando o homem deu um passo à frente, a atmosfera se tornou carregada de tensão. De repente, um barulho estrondoso surgiu do quintal. Alguém havia quebrado a porta dos fundos. Alina congelou, os olhos arregalados. Era uma invasão, e algo sombrio estava prestes a entrar. A porta estremeceu quando um grupo de homens armados atravessou o limiar. As máscaras cobrindo seus rostos. O caos se instalou ao redor deles, e o pânico tomou conta. Joaquim, fuja! Alina gritou. Mas um dos invasores segurou seu filho, levando-o contra a parede. O jogo acabou, Joaquim. Você vai ouvir a verdade. Não há mais segredos, disse um dos homens, enquanto a sala girava e o horror se desdobrava diante deles. O mundo de Alina desabou em um instante. Todo o esforço para proteger seu filho agora parecia em vão. O que estava acontecendo? No meio do tumulto, o homem que se dizia pai de Joaquim deu um passo à frente. E a verdade aterradora, prestes a explodir, mudando tudo o que eles conheciam. O futuro deles, um labirinto de incertezas, desmoronava à medida que a revelação mais chocante da vida deles se aproximava. A sala, antes cheia de tensão, transformou-se em um caos quando a figura do homem alto entrou. O coração de Alina pulsava. Acelerado! Uma mistura de raiva e medo a dominava. O que ele estava insinuando? Joaquim, ainda paralisado na porta, olhava fixamente para o intruso, sem entender o que estava acontecendo. Você não pode estar falando sério! Alina conseguiu dizer, a voz tremendo. Quem é você e o que quer de nós? O homem sorriu, mas a expressão em seu rosto não indicava nada de bom. Eu sou o verdadeiro pai de Joaquim. E preciso que você saiba de uma coisa. Toda essa confusão em torno dele vem de você. As palavras dele eram venenosas, carregadas de um desprezo que cortava como uma faca. Alina sentiu o coração afundar. Como assim vem de mim? Eu fiz tudo por Joaquim. Eu lutei por ele. E se eu te dissesse que a razão pela qual você lutou pode ser um grande erro? Ele deu um passo à frente e a tensão cresceu. Você acha que está protegendo seu filho,
Mas a verdade é que ele é uma peça em um jogo muito maior do que você imagina. Nesse momento, um barulho terrível irrompeu do fundo da casa. Mais homens armados entraram, empurrando a porta, e o clima ficou insuportável. Alina mal teve tempo de reagir. Um deles agarrou Joaquim pelo braço, puxando-o de volta, enquanto outro se adiantou. Não se preocupe, garoto. Vamos proteger você, disse ele, mas sua voz transparecia mais uma ameaça do que uma promessa. Solte ele! Solte! Meu filho! Alina gritou, o desespero a consumindo. Mas Joaquim estava em choque, olhando para os homens como se visse fantasmas. O homem que afirmava ser o pai dele olhou diretamente nos olhos de Joaquim. Você tem que entender, filho. A sua mãe não é quem você pensa que é. Ela não é a heroína dessa história. As palavras caíram como uma bomba na sala. Joaquim e Alina se entreolharam, confusos e assustados. O que você está dizendo? O que você sabe sobre mim? A voz de Joaquim era uma mistura de incredulidade e raiva. A mulher que se apresentou como a mãe dele tentava falar, mas os homens a silenciaram. O legado que você carrega é poderoso e perigoso, continuou o homem. E o que sua mãe não te contou? Que a verdadeira razão pela qual você foi protegido é que pode haver uma linha de sangue entre você e a liderança de um clã muito antigo. Um clã que muitos desejam exterminar. O silêncio tomou conta novamente. Era como se o ar tivesse desaparecido. Alina sentiu um nó na garganta. Como a verdade tinha se transformado em tão grotesco enredo. Não, isso não pode ser. Eu criei você longe disso. Você não precisa saber. Joaquim, você não precisa ouvir. Mas Joaquim não parecia mais ouvir sua mãe. Ele estava perdido em uma tempestade de novas informações. O homem continuou. E existe uma lenda, Joaquim, que fala sobre um escolhido. Alguém que pode decifrar o futuro dos nossos clãs. É você! O mundo de Alina estava desmoronando. A realidade não fazia sentido. Mas antes que pudesse processar tudo, um grito ecoou do quintal. Um som agudo, um grito de alarme. Era a mulher que se intrometeu e que por algum motivo parecia conhecer muito mais do que estava deixando transparecer. Ele veio! O verdadeiro inimigo veio! A mulher gritou, a voz cortando o ar como uma faca. Gregório olhou para Alina, seu rosto pálido. Precisamos sair, agora! A confusão era total. Cada um lutando contra suas próprias verdades, enquanto o passado ameaçava alcançá-los. Alina agarrou Joaquim, mas ele se desvencilhou. O olhar que ele lançou para ela era de pura desilusão. Mamãe sempre me escondeu a verdade. O que mais você não me contou? E nesse instante, o chão parecia desabar sob ela. O passado não era apenas algo a ser enterrado. Era um monstro à espreita, prestes a despertar. Alina sentiu a realidade apertar seu coração. Havia mais coisas em jogo do que ela poderia imaginar. No fundo, ela sabia que precisava responder a Joaquim. Mas o que dizer em meio a tanto pânico? E enquanto a escuridão do mundo exterior se aproximava, ela percebeu que as consequências das revelações estavam apenas começando. Alina se sentiu desmoronar. As palavras do homem ecoavam, cada sílaba como um soco em seu estômago. Você é mais do que uma simples mãe! O coração dela batia rápido. Joaquim estava ali, paralisado, com um olhar confuso. O que você quer dizer com isso? Ele perguntou,
a voz trêmula, um misto de raiva e tristeza. Antes que o homem pudesse responder, um grito cortou o ar vindo do quintal. Era uma gritaria ensurdecedora, e Alina virou-se bruscamente, o medo pulsando em suas veias. O que está acontecendo lá fora? Gregório, facialmente pálido, apertou os dentes. É a hora de corrermos! Agora! Mas antes que pudessem se mover, a porta dos fundos explodiu. Uma onda de sombras entrou e os homens armados se espalharam pela sala, máscaras cobrindo seus rostos. O caos tomou conta e o pânico correu como um incêndio. Saia da frente! Um dos agressores gritou, empurrando o Gregório para o lado. Não deixem ninguém escapar. Joaquim, agora desesperado, olhou para Alina, que tentava protegê-lo. A visão dela estava borrada de lágrimas e adrenalina. Estamos em perigo, Joaquim. Precisamos sair. Não podemos, ele gritou, caindo ao chão. Alina se virou para ajudá-lo, mas o homem que se dizia pai de Joaquim se colocou entre eles. Você precisa entender, Joaquim. A verdade que você não conhece é que o seu legado é maior do que você imagina. Foi quando a mulher, a mãe biológica de Joaquim, deu um passo à frente, o olhar fixo no estranho. Você não precisa ser uma peça nesse jogo deles. Joaquim, não pode se envolver nessas coisas. A tensão aumentava, as emoções se intensificando. Mas, então, de repente, um som chocante cortou tudo. Um tiro! O eco reverberou pela sala. O homem que entrara, aquele que afirmava ser pai de Joaquim, cambaleou. Uma expressão de incredulidade misturada com dor em seu rosto. Ele olhou para Alina, os olhos cheios de coisas não ditas. Vocês precisam saber. Eu sou seu irmão. Silêncio. A revelação caiu como uma bomba. Alina ficou estática, sem palavras. Joaquim olhou para ela com os olhos arregalados. Não pode ser, ele murmurou. O homem, agora caindo de joelhos, tentou se explicar. A verdade que você não conhece a trancou aqui hoje. E é por isso que eles estão atrás de você. Nosso passado é a razão disso tudo. Alina se sentiu flutuar entre dor e confusão. Os homens armados olhavam, incrédulos. Quem é você realmente? Alina indagou, a voz falhando. Sou o que restou, parte de uma linhagem que deveria ser protegida, mas que perdeu o caminho. O homem, ferido, olhou para Joaquim. E você, Joaquim, é o que eles desejam. Precisamos ir. Agora! Os invasores começaram a se mover e o desespero tomou conta. Joaquim gritou quando um deles se aproximou, segurando a mão do garoto. O que você quer de mim? A raiva e o medo pulsavam em cada palavra. O homem que caíra no chão ofereceu sua mão, mas o tempo estava se esgotando. A onda de som ameaçadora se aproximava. E Alina percebeu que o passado não era apenas um eco distante. Ele estava prestes a derrubar tudo que ela havia querido proteger. O que estava acontecendo? Como tudo isso se encaixava? E o que mais esse homem, agora revelado como irmão, escondia? Precisamos ir, repetiu, enquanto o cenário diante dela se transformava em um pesadelo sem fim. O futuro era uma grande interrogação, e as sombras se moviam mais perto. Desespero e pavor a consumiam, mas Alina sabia que tinha que agir. O que mais estava por vir? Quais segredos ainda poderiam explodir em suas vidas? Alina se sentiu desmoronar. As palavras do homem ecoavam, cada sílaba, como: um soco em seu estômago. Você é mais do que uma simples mãe. O coração dela batia rápido. Joaquim estava ali, paralisado, com um olhar confuso. O que você quer dizer com isso? Ele perguntou, a voz trêmula, um misto de raiva e tristeza. Antes que o homem pudesse responder,
Um grito cortou o ar vindo do quintal. Era uma gritaria ensurdecedora e Alina virou-se bruscamente, o medo pulsando em suas veias. O que está acontecendo lá fora? Gregório, facialmente pálido, apertou os dentes. É hora de corrermos, agora! Mas antes que pudessem se mover, a porta dos fundos explodiu. Uma onda de sombras entrou e os homens armados se espalharam pela sala, máscaras cobrindo seus rostos. O caos! Tomou conta e o pânico correu como um incêndio. Saia da frente! Um dos agressores gritou, empurrando Gregório para o lado. Não deixem ninguém escapar! Joaquim, agora desesperado, olhou para Alina que tentava protegê-lo. A visão dela estava borrada de lágrimas e adrenalina. Estamos em perigo, Joaquim. Precisamos sair. Não podemos! Ele gritou, caindo ao chão. Alina se virou para ajudá-lo, mas o homem que se dizia pai de Joaquim se colocou entre eles. Você precisa entender, Joaquim! A verdade que você não conhece é a razão pela qual eles estão atrás de você. Foi quando a mulher, a mãe biológica de Joaquim, deu um passo à frente, o olhar fixo no estranho. Você não precisa ser uma peça nesse jogo deles. Joaquim não pode se envolver nessas coisas. A tensão aumentava, as emoções se intensificando. De repente, um som chocante cortou tudo. Um tiro. O eco reverberou pela sala. O homem que entrara, aquele que afirmava ser pai de Joaquim, cambaleou. Uma expressão de incredulidade misturada com dor em seu rosto. Ele olhou para Alina, os olhos cheios de coisas não ditas. Vocês precisam saber. Eu sou seu irmão. Silêncio! A revelação caiu como uma bomba. Alina ficou estática, sem palavras. Joaquim olhou para ela com os olhos arregalados. Não pode ser, ele murmurou. O homem, agora caindo de joelhos, tentou se explicar. A verdade que você não conhece a trancou aqui hoje, e é por isso que eles estão atrás de vocês. Nosso passado é a razão disso tudo. Alina se sentiu flutuar entre dor e confusão. Os homens armados olhavam incrédulos. Quem é você realmente? Alina indagou, a voz falhando. Sou o que restou, parte de uma linhagem que deveria ser protegida, mas que perdeu o caminho. O homem ferido olhou para Joaquim. E você, Joaquim, é o que eles desejam. Precisamos ir, agora! Os invasores começaram a se mover e o desespero tomou conta. Joaquim gritou quando um deles se aproximou, segurando a mão do garoto. O que você quer de mim? A raiva e o medo pulsavam em cada palavra. O homem que caíra no chão ofereceu sua mão, mas o tempo estava se esgotando. A onda de som ameaçadora se aproximava. E Alina percebeu que o passado não era apenas um eco distante. Ele estava prestes a derrubar tudo o que ela havia querido proteger. O que estava acontecendo? Como tudo isso se encaixava? E enquanto as sombras se moviam mais perto, uma luz forte irrompeu pela janela. Algo se aproximava. Era um carro, mas não qualquer carro. Um veículo preto e brilhante, com janelas escuras, tarou abruptamente na frente da casa. As portas se abriram e uma figura enigmática saíra. Era um homem alto e imponente, vestido com um terno elegante, seu olhar penetrante como um raio. Alina! Ele gritou, a voz ecoando com poder. Estou aqui! Para! Você e Joaquim! A tensão na sala se intensificou. Todo mundo parou para olhar. Quem é você?
Perguntou Alina, confusa e apavorada. Ele começou a andar lentamente em direção à entrada, o olhar cheio de autoridade. Vamos, vocês precisam me seguir agora. O homem virou-se para os agressores. Saiam do caminho ou vão se arrepender. E nesse momento, um silêncio mortal caiu. Os invasores hesitaram, mas antes que pudessem reagir, o homem avançou, demonstrando uma confiança impressionante. Um dos agressores sacou uma arma, mas o homem fez um movimento rápido. E antes que Alina pudesse entender o que estava acontecendo, o ataque foi interrompido por um soco certeiro. A sala se tornou um campo de batalha. Agora, tudo o que Alina pensou era em proteger Joaquim. Vem, filho, precisamos sair. Mas antes que pudessem se mover, o homem gritou novamente. Essa não é só uma luta pelo seu futuro. Ela é sobre o legado que você carrega, Joaquim. E não podemos perder mais tempo. A adrenalina corria nas veias de Alina enquanto ela puxava Joaquim para fora. Mas no meio da confusão, Joaquim parou, olhando fixamente para o homem que acabara de entrar. Você sabe quem sou eu? Eu sei mais do que você imagina. A verdade está mais perto do que você pensa. E você está prestes a descobrir o que realmente significa ser parte dessa linhagem. O coração de Alina afundou novamente. O que mais ele tinha para revelar? Enquanto as sombras avançavam, ela percebeu que a verdade de Joaquim era só a ponta do iceberg. Se aquele homem realmente tinha todas as respostas, o que ele esconderia a mais? O futuro deles, um abismo de dúvida e incertezas, estava prestes a se desvelar. Alina se sentiu desmoronar. As palavras do homem ecoavam, cada sílaba como um soco em seu estômago. Você é mais do que uma simples mãe. O coração dela batia rápido. Joaquim estava ali paralisado, com o olhar confuso. O que você quer dizer com isso? Ele perguntou, a voz trêmula, um misto de raiva e tristeza. Antes que o homem pudesse responder, um grito cortou o ar vindo do quintal. Era uma gritaria ensurdecedora e Alina virou-se bruscamente, o medo pulsando em suas veias. O que está acontecendo lá fora? Gregório, com o rosto pálido, apertou os dentes. É hora de corrermos agora! Mas antes que pudessem se mover, a porta dos fundos explodiu. Uma onda de sombras entrou e homens armados se espalharam pela sala, máscaras cobrindo seus rostos. O caos tomou conta e o pânico correu como um incêndio. Saia da frente! Um dos agressores gritou, empurrando Gregório para o lado. Não deixem ninguém escapar! Joaquim, agora desesperado, olhou para Alina, que tentava protegê-lo. A visão dela estava borrada de lágrimas e adrenalina. Estamos em perigo, Joaquim. Precisamos sair. Não podemos, ele gritou, caindo ao chão. Alina se virou para ajudá-lo. Mas o homem que se dizia pai de Joaquim se colocou entre eles. Você precisa entender, Joaquim. A verdade que você não conhece é o motivo pelo qual eles estão atrás de você. Então a mulher, que se apresentou como a mãe biológica de Joaquim, deu um passo à frente, o olhar fixo no estranho. Você não precisa ser uma peça nesse jogo deles. Joaquim não pode se envolver nessas coisas. A tensão aumentava, as emoções se intensificando. De repente, um som chocante cortou tudo. Um tiro. O eco reverberou pela sala. O homem que entrara, aquele que afirmava ser pai de Joaquim, cambaleou, uma expressão de incredulidade misturada com dor em seu rosto. Ele olhou para Alina, os olhos cheios de coisas não ditas. Vocês precisam saber,
Eu sou seu irmão. A revelação caiu como uma bomba. Alina ficou estática, sem palavras. Joaquim olhou para ela com os olhos arregalados. Não pode ser, ele murmurou. O homem, agora caindo de joelhos, tentou se explicar. A verdade que você não conhece a trancou aqui hoje. E é por isso que eles estão atrás de você. Nosso passado é o motivo disso tudo. Alina se sentiu flutuar entre dor e confusão. Os homens armados olhavam, incrédulos. Quem? Quem é você realmente? Alina indagou, a voz falhando. Sou o que restou. Parte de uma linhagem que deveria ser protegida, mas que perdeu o caminho. O homem, ferido, olhou para Joaquim. E você, Joaquim? É o que eles desejam. Precisamos ir, agora! Os invasores começaram a se mover, e o desespero tomou conta. Joaquim gritou quando um deles se aproximou, segurando a mão do garoto. O que você quer de mim? A raiva e o medo pulsavam em cada palavra. O homem que caíra no chão ofereceu sua mão, mas o tempo estava se esgotando. Então, um novo barulho ecoou do quintal, seguido de gritos desesperados. Era como se o chão estivesse se abrindo sob eles. A própria casa parecia tremer. Alina sentiu uma onda de pânico misturada com algo mais profundo, uma premonição. E quando as portas se abriram, uma figura familiar apareceu. Era Inácio! O músico, com seu jeito despojado, estava ali. Mas havia algo diferente nele. Uma aura sombria que não se podia ignorar. Alina, ele chamou. Eu estou aqui para te ajudar. O que ele estava fazendo ali? Joaquim olhou entre Alina e Inácio, o olhar dele cheio de confusão. Você o conhece? Ele é o meu pai? Ele estava desesperado por uma resposta. Não, Joaquim, não é assim. Mas antes que Alina pudesse terminar, Inácio olhou direto para ela dizendo: a verdade é muito mais complicada. Precisamos de você agora, pois a nossa linhagem não é apenas conectada a um legado, mas a um poder que você nunca soube que possuía. As palavras chocantes pairaram no ar, e Alina sentiu a pressão em seu peito aumentar. O que era aquilo? O que Inácio estava insinuando? Mas ele prosseguiu. Todos estão atrás de você, Alina. Não apenas pela linhagem de Joaquim, mas por um artefato que ficou perdido no tempo. A tensão na sala aumentava. As emoções estavam à flor da pele. Então, de forma abrupta, Inácio se virou para um dos invasores. Eu sei quem você é, e você não vai conseguir o que quer. E naquele instante, um dos homens armados, que parecia líder, arregalou os olhos. Você tem que estar brincando. Não pode ser ele. A confusão só aumentou. E agora, Alina estava mais perdida do que nunca. Joaquim estava prestes a se rebelar quando a porta principal da casa se abriu, revelando uma luz intensa, como se uma força quase sobrenatural estivesse prestes a entrar. O silêncio foi mortal. Alina, você tem que entender, gritou Inácio. E ao ouvir isso, Alina sentiu que o chão sob seus pés desaparecia novamente. A verdade vai mudar tudo! E nesse momento, um grito ecoou do fundo da noite, uma voz que Alina nunca esperou ouvir. Alina, você não pode escapar do seu destino. Era a presença do pai dela, que despontava como um fantasma, e os olhos dela se arregalaram de choque. Como ele estava aqui? O que tudo isso significava? A revelação mais inesperada estava prestes a desvelar um labirinto de verdades que ninguém estava preparado.
para enfrentar. O que estava acontecendo? Qual era o verdadeiro papel de cada um deles na trama que se desenrolava? Alina olhou fixamente para aquele homem, que se dizia seu irmão, a cabeça girando de incredulidade e dor. Não, isso não pode ser verdade. A sala pulsava, a tensão era palpável. Joaquim, entre o medo e a mágoa, buscou o olhar da mãe. Mamãe, o que está acontecendo? Como ele pode ser seu irmão? O homem, ferido e quase desesperado, respirou fundo. A verdade é que sempre estivemos sob a mira de forças obscuras que queriam silenciar nossa família. Mas é hora de quebrar o silêncio. Gesticulou, pedindo a atenção de todos. Temos que ir. O que vem a seguir não é apenas sobre nós, mas sobre a proteção do nosso legado. A casa tremia, tanto pelo pânico quanto pelas revelações. Alina queria se agarrar à sua vida, à sua luta por Joaquim, mas tudo parecia desmoronar. O que você quer dizer com legado? O que é tão importante que vale isso tudo? Sua voz tremia, mas sua determinação crescia. Precisava entender. Joaquim, você é a peça principal em um jogo ancestral e o que nós escondemos está chegando. Precisamos de você para impedir que tudo o que amamos se perca. A urgência na voz do homem era inegável. A porta da frente foi arrombada. Era o grupo de homens armados, prontos para agir. Alina sentiu o coração parar. Vão atrás de vocês! Precisamos fugir agora! Gritou Gregório, puxando a mão de Joaquim. Ele hesitou, olhando para a mãe, buscando consolo no olhar dela. Mas naquele momento, Inácio entrou diretamente na linha de frente. Vocês não vão machucar ninguém! Sua confiança era contagiante e a presença dele inspirou um lampejo de esperança. Alina, confia em mim. Precisamos enfrentar isso juntos. E enquanto ele se preparava para ajudar, uma onda de coragem inundou Alina. Eu não vou deixar que machuquem meu filho. Joaquim, escute! O que você decidir agora irá moldar o nosso futuro. E não podemos permitir que o passado nos aprisione. A mãe e o pai estão aqui, Joaquim. Precisamos ir! Gritou a mulher, ao lado dela. Uma faísca de determinação nas palavras. E então, num movimento coordenado, eles avançaram em direção à saída, juntos. No tumulto, Alina pegou a mão de Joaquim. Vamos! Os dois avançaram, uma combinação de força e amor. Cada passo era um ato de resistência contra o destino que parecia dominá-los. Com as luzes de sirenes ao fundo, as sombras dos homens se moviam rápido, mas a esperança crescia sob os pés deles. Alina olhou para Joaquim. Os olhos dele estavam cheios de determinação. Você é forte, meu filho. Estamos juntos. As palavras dela eram um mantra, um escudo contra a escuridão que se aproximava. Finalmente, eles chegaram à porta da frente. O ar fresco os envolveu. Mas, quando pensaram que estavam a salvo, ouviram o grito do homem atrás deles. A verdade nunca morre, Alina. A batalha está apenas começando. Eles atravessaram a porta do exterior, onde o mundo os esperava. O calor do sol foi um alívio. E por um breve momento, parecia que tudo estava bem. Mas a realidade estava mais próximo do que nunca. O legado ainda pesava sobre os ombros de Joaquim. Uma verdade que ele tinha que enfrentar. Enquanto corriam, Alina soube que a luta poderia nunca acabar. Mas o amor que eles tinham era um combustível poderoso. Eles eram mais do que apenas uma mãe
e um filho. Eram guerreiros de uma história maior. E em meio à corrida, seu coração disparou com um novo entendimento. O que aconteceria a seguir? Que desafios ainda estariam por vir? Mas uma coisa era certa: ela não enfrentaria aquilo sozinha. A Era das Revelações estava apenas começando. Agora não se esqueça, se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora e ajude o algoritmo a colocar essas histórias incríveis na boca do povo. Deixe nos comentários suas reações, suas teorias. Queremos saber o que você achou de tudo isso. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que merecem conhecer este desfecho. Você precisa mostrar seu apoio e não pode esperar nem mais um segundo. Venha fazer parte dessa comunidade.